Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que mais uma terça-feira estamos aqui, dando sequência às nossas atividades do Seminário de Humanidades 1, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Acre. Hoje, nós teremos uma convidada que vem falar conosco sobre os conteúdos escolares na formação do pedagogo, mas nós queremos também, mais uma vez, lembrar que o ano passado, entre o ano passado, 70 e 71, estava iniciando o curso de pedagogia no estado do Acre. Então, ainda estamos nesse processo de comemoração, por conta desse período que nós estamos, nesse contexto da pandemia, nós não foi possível fazer aquela festividade dos 50 anos. Então, o colegiado do curso, juntamente com a coordenação do curso, nos autorizou para que a gente desse continuidade nesse seminário de humanidades, discutir, refletir sobre a pedagogia como campo de estudo. E aí, dando sequência também essa comemoração dos nossos 50 anos. É com muita alegria que deixamos um abraço a todos os professores e professoras do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Acre, a todos os estudantes, egressos do curso, hoje alguns estão no mestrado em Educação, é com muita alegria. E aos amigos, que nos acompanham aqui no canal da TV, da UFAC TV. Vocês que ainda não estão inscritos, podem se inscrever, porque nós temos bastante atividade aqui na universidade. Então, a gente vai convidar a palestrante, falar um pouco do que nós iremos discutir, refletir hoje. A palestra será sobre a pedagogia no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares. Vamos ter como convidada a professora Júlia Manaché, e ela é uma pessoa, assim, que vem com uma experiência nessa área do currículo, tanto no currículo de pedagogia como no currículo dos conteúdos escolares, com toda a sua experiência como professora, coordenadora na educação básica e agora como professora na universidade. Então, a professora Júlia tem doutorado em educação escolar na Unesp de Araraquara, fez seu pós-doutorado em Londres sobre educação e currículo no Instituto de Educação, é mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em pedagogia, isso é importante, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e ela, nessa universidade que fez a graduação, hoje é professora adjunta do Centro de Educação, Letras e Saúde, também professora do programa de pós-graduação em ensino, membro do grupo de pesquisas Estudos Marxistas em Educação, da Unesp de Araraquara, do grupo de estudos e pesquisa História e Sociedade e Educação no Brasil, também da Universidade, na região oeste do Paraná, na UniOeste, e como nós já falamos, com toda a sua experiência na área de educação, como professora, coordenadora, ela sempre teve essa preocupação sobre essa relação entre o que o pedagogo aprende e o que é realizado lá na escola de acordo com os materiais curriculares que estão dispostos aí para esse trabalho. A professora Júlia também, ela, além de desenvolver pesquisas e estudos nessa área, também de formação continuada, é autora de vários livros, Cultura e Conhecimento e Currículo, as contribuições da pedagogia histórica crítica, políticas nacionais em formação de professores à distância, análise crítica, então, e contribuiu também com vários livros. A gente chama, com muita honra, nesse momento, professora Júlia, seja bem-vinda à nossa universidade, ao curso de pedagogia. Nós agradecemos pelo aceite do seu convite, estar nessa tarde conosco, com os estudantes, são estudantes do primeiro período do curso, que realizamos esse seminário de humanidades, justamente para discutir a pedagogia como esse campo de cultura, de conhecimento, campo de atuação, de pesquisas e estudos, para que a gente possa desenvolver aí bastante coisa. Nosso muito obrigado. E a palavra está com você, professora. Boa tarde, Franciana. Boa tarde ao Alexandre, que está interpretando aqui, traduzindo para Libras.
Boa tarde a toda a equipe que está participando da organização desse seminário e ao povo, né, do Acre que está assistindo e as pessoas de todo o Brasil que também, de algum modo, estão acessando e assistindo nesse momento, acompanhando, então, esse seminário e onde discute, né, questões relacionadas à pedagogia. Quero agradecer, mais uma vez, o convite para estar participando desse momento aqui com vocês. É uma honra para mim, Franciana, ter recebido esse convite. Espero que as questões que eu traga hoje sirvam para fomentar o debate, ampliar os estudos, a troca de experiências em relação aos cursos de pedagogia, os pedagogos já formados, né, que já estão atuando e tudo mais que a gente possa contribuir. Como a professora Franciana iniciou minha apresentação, eu sou pedagoga, né, de formação, e antes de fazer pedagogia, eu já trabalhava com magistério, porque eu fiz o ensino médio técnico, né, na formação de professores, no antigo magistério. Então, eu iniciei minha carreira docente trabalhando com as antigas séries iniciais do ensino fundamental na zona rural, e aí, aos poucos, eu fui né, indo para novas experiências. Trabalhei depois na cidade de Cascavel, na qual eu me radiquei, fiz minha faculdade, e acabei trabalhando como coordenadora pedagógica nas escolas de educação básica, né, como pedagoga, e eu terminei essa experiência na educação básica coordenando um processo de elaboração de currículo. Entre os anos de 2006 e 2008, no município de Cascavel, que fica aqui no oeste do Paraná, nós fizemos a elaboração de currículo para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental, para a educação de jovens e adultos, e todos eles perpassados pela modalidade de educação especial. E naquele momento iniciou minha experiência mais direcionada para a questão dos estudos do currículo, né? Eu já era professora, já era pedagoga, já tinha experiência, né, nas escolas, mas aí eu fui aprofundando os estudos sobre o que é um currículo, né? Para que serve um currículo? Quem elabora um currículo? Quais conteúdos devem fazer parte de um currículo escolar dentro de uma escola pública, preocupada com a emancipação dos filhos da classe trabalhadora? Quem determina os currículos que estão presentes hoje dentro das nossas políticas curriculares? Porque algumas teorias são selecionadas para direcionar os currículos a partir, né, das políticas curriculares de um país. Então, foram questões que nós fomos debatendo naquele momento dentro da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel e fomos aprofundando os estudos a partir da pedagogia histórico-crítica. Então, a minha fala hoje aqui com vocês, ela parte da teoria pedagógica que orienta os meus estudos, as minhas produções e aquilo que eu acredito que deve fazer parte de um currículo dentro de uma escola pública, então, preocupada aí com a emancipação de filhos e filhas da classe trabalhadora, tá? Terminando esse trabalho no município de Cascavel, eu acabei indo para o doutorado, porque eu já tinha mestrado, e fiz meus estudos de doutorado com o professor Newton Duarte, né, que é um dos grandes professores aí, intelectuais que tem produzido também na pedagogia histórico-crítica, junto com o professor Dermeval Saviani e tantos outros professores que têm feito essa produção coletiva hoje no Brasil. Fiz meus estudos, então, que resultaram num livro que trata sobre o currículo e a pedagogia histórico-crítica, tá? No final eu mostro para vocês aqui nos slides. Na sequência, eu acabei aí fazendo concurso, entrando na universidade em 2009, e desde 2009 até hoje eu tenho participado, né, de projetos de pesquisa, eu tenho ofertado projetos de formação continuada a partir de projetos de extensão, tenho produzido artigos, organizado livros,
e fiz meu pós-doutorado, como a professora Franciana também colocou, em Londres, né, no Reino Unido, com quem eu tive a oportunidade de ter como supervisor o professor Mike Young, que é um dos grandes intelectuais mundiais que trabalha no campo da sociologia do currículo, da sociologia do conhecimento. Ele já tem 80 e poucos anos, então foi assim uma experiência bem interessante, porque ele começou a produzir sobre currículo na década de 70 do século passado. Então, né, desde essa experiência prática que eu tive, né, essa prática social no município de Cascavel, eu venho aprofundando, desculpa, os estudos, os debates, as produções no campo do currículo escolar. E é sobre isso que eu vou fazer uma exposição aqui com vocês, entre 45, no máximo 50 minutos, para depois a gente ter espaço para as perguntas. Porque, como eu combinei com a professora Franciana, até as 5h30 eu preciso encerrar, porque eu dou aula hoje à noite, tá bom? Eu não sei se eu já posso começar ou se a Franciana vai falar mais alguma coisa. Pode me dar um sinal? Obrigada, Franciana. É que eu me esqueci se depois ia ter uma apresentação, alguma coisa. Então, pessoal, para ficar mais tranquilo para vocês acompanharem, e também, né, acaba ficando gravado a live, eu organizei slides para dar uma sequência nas ideias e para vocês acompanharem um pouco a programação mesmo da minha fala. E no final eu deixo como sugestões para vocês alguns livros que eu participo, ou como, né, a autora, ou como organizadora, e também durante a minha fala, possivelmente eu vá sugerindo algumas outras coisas que, se vocês colocarem no Google, né, logo aparece aí ou o artigo, né, ou o e-book, ou aí, quando não está disponível assim, a editora para estar acessando essa obra, tá bom? Então, vamos lá para a gente depois ter o espaço adequado para o debate. Eu vou compartilhar agora com vocês. Eu vou começar, se tiver algum problema, vocês me falem, porque agora eu não consigo enxergar mais a tela do chat, tá? Então, eu acabei usando esse título, que tem a ver com uma palestra que eu também, uma live, né? Agora a gente fala live, que eu trabalhei no início do ano, num programa de pós-graduação aqui do Paraná também. Então, quando a gente fala de pedagogia histórico-crítica, nós estamos falando de uma pedagogia contra-hegemônica. Nós estamos falando de uma pedagogia contra, né, o sistema que está posto na nossa sociedade, que é um sistema desigual, injusto, dividido em classes, e no qual, né, o ser humano é explorado para o outro ser humano a partir da produção do seu trabalho. Então, quem é dono, né, dos meios de produção acaba explorando quem não é dono e acaba vendendo a sua mão de obra. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela se posiciona criticamente, contra-hegemonicamente a essa sociedade e aponta, né, perspectivas de formação via escola pública para que o ser humano compreenda esse processo de alienação e de exploração e se coloque no campo da resistência e da efetiva proposição de uma mudança social, tá? Então, falar de um currículo a partir dessa perspectiva também é falar de um currículo que valoriza conhecimentos que possam ser apropriados, né, pelos principais frequentadores da escola pública, que são filhos da classe trabalhadora, para que esses possam compreender essa sociedade como ela é e buscar, sim, uma transformação social em algum momento da nossa história, tá? Lembrando que a nossa sociedade não
não tem sua gênese no capitalismo, né? O nosso planeta, o nosso mundo social, ele foi se transformando nesse modelo que ele é. Ele foi sendo construído, né? Então, partimos de uma sociedade primitiva para uma sociedade escravista, da sociedade escravista passamos para uma sociedade feudalista, e do feudalismo nós passamos para o capitalismo, né? Então, nós podemos sim construir um outro modelo social. Nós podemos sim transformar esse modelo num modelo que seja igual para todos, né? Que todos possam acessar o que é produzido, em termos de saúde, de segurança, de educação, de alimentação, de lazer, de cultura, tá? Então, essa é a perspectiva de quem trabalha a partir da pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia marxista, tá? Não está passando agora, deixa eu ver. Passou. Então, eu começo esclarecendo um pouquinho o que é emancipação, numa perspectiva histórico-crítica, numa perspectiva materialista. Então, emancipação tem a ver com o que Marx coloca num texto dele lá de 1844 ainda, onde ele coloca que existe uma diferença entre revolução política e revolução social, e que isso representa também uma diferença no que é emancipação política e emancipação social, tá? E a diferença é a seguinte, né, que ele coloca que quando nós passamos do feudalismo para o capitalismo, a gente teve uma revolução política, não tivemos uma revolução social, né? E o que é essa revolução política? É a transformação de um sistema que era feudal, dividido em classes já, né? Os senhores feudais e os servos, e a burguesia que foi, né, ganhando espaço, propiciou então uma revolução política, que foi uma mudança de sistema do feudalismo para o capitalismo. Mas não houve uma emancipação humana ampla, porque o ser humano continuou sendo explorado, o ser humano continuou, a sociedade continuou dividida em classes. Então, a gente teve uma modificação política, né, da organização do sistema, mas não uma transformação radical desse sistema, tá? Então, a gente teve uma revolução política que atendeu os interesses da burguesia, que foi quem propiciou essa revolução política a partir do acesso à cultura, à leitura, aos estudos, ao conhecimento científico, né? E ao grande desenvolvimento que a ciência teve desde o século XV, né? Aí até o século XVIII, XIX. Aí isso é representado no que a gente entende como emancipação, é a mesma coisa. Nós não queremos uma emancipação política. A gente não quer a mera mudança de servo para cidadão, né? A gente não quer a mera mudança de escravo para servo ou de servo para cidadão. A gente quer uma revolução total, a gente quer uma revolução social, quer dizer, uma transformação social, aonde se termine com as classes, que não exista mais classe dominante e classe dominada, que não exista mais opressores e oprimidos, que não exista mais classe trabalhadora e classe, né, exploradora, ou elite, ou burguesia, tá? Então, falar em emancipação humana, que é o nosso objetivo enquanto pedagogia marxista, pedagogia histórico-crítica, é falar de total transformação e não de mera revolução política, né? Então, é uma revolução social e que propicia, portanto, uma emancipação social, uma emancipação humana e não simplesmente uma emancipação política. Então, a emancipação da humanidade, né, pensando na plenitude, é a superação da sociedade de classes, é não existir mais classes, né? A revolução que pode fazer isso é uma revolução feita pela classe trabalhadora, porque a burguesia ela já fez uma revolução,
né, que foi a Revolução Burguesa, que foi essa revolução política. E ela não fez uma transformação radical, somente modificou aquilo que interessava a ela. Então, uma modificação total precisa ser proposta, direcionada e efetivada pela classe trabalhadora. Então, é só assim que a gente elimina com a sociedade de classes e, consequentemente, com a iniciativa privada, com a propriedade privada e, consequentemente, com a exploração do homem por outro homem. O que é a alienação dentro desse sistema? Que é resultado, então, da não emancipação plena. A gente não conseguir enxergar a realidade como ela é, a falsa consciência da realidade. E a primeira alienação, conforme Marx nos coloca nas suas obras, é a divisão social do trabalho. Quando começa a se dividir, passa do artesão para a manufatura, da manufatura para a fábrica, até chegar à produção em larga escala, que daí já, Marx já não estava mais por aí, no Fordismo, no Toyotismo, mas já tinha muito do que ele falou nessas modificações do modo de produção. Então, a primeira alienação é a divisão social do trabalho, quando o trabalhador não se vê mais naquilo que ele produz. Ele já não produz o trabalho como um todo, ele já não enxerga o todo, ele já não entende o todo. Ele produz uma peça, uma parte, Fica apertando parafusos o dia todo, fica, fazendo o encaixe de uma peça o dia todo, mas ele não tem noção se precisar fazer o todo sozinho, Então, a partir da divisão social do trabalho, começa a alienação do trabalhador, do ser humano, e que vai sendo ampliada em todos os campos, na educação, na nossa vida de lazer, na saúde, em todos os campos aí da vida humana. Então, a ideologia dominante impõe isso, Então, a elite, que representa essa ideologia dominante, ela impõe essa alienação, tanto no campo prático, ali da praxis do trabalho, como no campo das ideias, quando as pessoas não conseguem mais se ver enquanto integrante da classe trabalhadora. Nós temos hoje, muito claramente no Brasil, uma disputa, entre pessoas dentro da classe trabalhadora. Quer dizer, tem vírus, não tem vírus, tem isso, não tem isso. Quer dizer, ficam se degladiando dentro da classe trabalhadora e a elite está lucrando, gente. A gente não vamos ter ilusões românticas de que a elite não está lucrando e lucrando muito durante essa pandemia, com venda de respiradores, com venda de remédios, com venda de oxigênio, com ampliação de vagas nos hospitais privados, com a questão da produção de vacinas, com a questão das plataformas online, dos sinais de internet e tudo mais que eles podem, quer dizer, o capitalismo, a elite, ela vê em tudo que acontece, ela busca em tudo que acontece uma oportunidade para continuar ampliando os seus lucros, E a pandemia tem sido isso de forma muito clara em vários pontos aí para a elite, tá? Então, a divisão, a exploração e a propriedade privada, ela é resultado da divisão social do trabalho, que gera alienação e que gera, consequentemente, a não emancipação do ser humano. E como que a elite proporciona isso? Dentro do espaço escolar, que é onde nós atuamos, pelos modismos que são implementados com as políticas, Nós temos dentro de todo o país políticas educacionais, políticas públicas, que a legislação e também projetos, para direcionar como que vamos fazer com a educação infantil, como que vamos fazer com a formação de professores, como que vamos fazer com a educação especial, com a educação indígena, com a educação quilombola, com a educação no campo, com a educação de jovens e adultos, que tipo de currículo, que tipo de formação de professores, que financiamento, que verbas. Então, essas políticas públicas educacionais, elas são direcionadas pelo governo.
E o governo, também não sejamos inocentes, ele está representando a burguesia, como já dizia Lenin, né, naquele livro O Estado e a Revolução, que o Estado, né, Estado enquanto governo, ele está aí para administrar os interesses da classe dominante e ir mediando conflitos com a classe trabalhadora, né? Mas o principal objetivo é atender os interesses da classe dominante. Então, as nossas políticas educacionais, elas são influenciadas por modismo. O que são esses modismos? São pedagogias que vêm com uma roupagem de inovadora, de criativa, de moderna, de ativa, de trabalhando a realidade do indivíduo, como essas que eu estou citando aí, que o professor Newton Duarte chama de pedagogias do aprender a aprender, e que dentro dela, né, dessa classificação que ele fez, a gente pode colocar a pedagogia do professor reflexivo, pedagogia das competências, pedagogia de projetos, pedagogia construtivista, pedagogia escola novista, pedagogias que têm como foco o saber fazer, tá? O pensar a partir do cotidiano, dos conteúdos utilitários, de conteúdos pragmáticos, quer dizer, é levar para a escola um trabalho que trabalhe somente com os problemas do cotidiano do indivíduo e que não faça ele compreender questões mais amplas, questões que vão para além do seu imediato, questões que estão acontecendo no nosso planeta e que aquilo que ele está vivenciando ou que atinge ele tem uma ligação global, né? Então, essas pedagogias que vêm com esse discurso, com esses princípios, elas parecem pedagogias prazerosas, ativas, inovadoras, mas no final elas trazem uma, uma característica antiga, né? Que começou lá no final do século XIX, com algumas questões aí de ataques, né, à pedagogia tradicional, criticando o conhecimento trabalhado pela pedagogia tradicional e, consequentemente, esvaziando a escola de conteúdos científicos mais desenvolvidos, porque acaba focando em problemas do cotidiano, né? Junto com isso, no campo das teorias pedagógicas, nós temos, então, esse discurso, esse modismo, e no campo da legislação, a gente começa lá já com a LDB, antes disso, né, mas traçando um recorte aí, a LDB que é vigente no momento, que é de 1996, ela traz toda uma característica de educação como mercadoria, porque abre espaço para a iniciativa privada ofertar cursos de formação de professores na graduação, abre institutos privados, abre institutos que propiciam formação continuada de professores. Então, existe todo um leque aberto dentro da LDB de 96 que acaba colocando a educação como mercadoria. Se antes a educação era mais, né, vislumbrada e trabalhada pelo sistema público, com a LDB abre-se um espaço muito grande para a iniciativa privada atuar. A BNCC, que eu vou falar um pouquinho no final, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, e a BNC, que é a Base Nacional Comum de Formação Inicial e Continuada de Professores, tá, que também atinge nós aqui na universidade, ela traz como referência teórica uma pedagogia pautada nas competências e não no conhecimento, e não em conhecimentos científicos e sistematizados. Então, isso acaba sendo direcionado, né, para as escolas como um princípio de formação tecnicista, tá? E isso também está representado na reforma do ensino médio que aconteceu em 2018. O que um autor polonês, que é conhecido como Suchodolski, coloca sobre a educação? Que a educação tem um papel duplo na sociedade burguesa, que é a sociedade em que vivemos. Ela pode adaptar os indivíduos
às relações existentes, quer dizer, adaptar aos objetivos burgueses, ou pode servir de instrumento de luta, que é o objetivo revolucionário. E nós, enquanto estudantes, professores da educação básica, professores e pesquisadores do ensino superior, não podemos fugir do compromisso de escolher de que lado nós estamos. E a nossa postura, a teoria que direciona o nosso trabalho e o que nós defendemos que deve ser ensinado para os nossos alunos, vai nos dizer de que lado que nós estamos, tá? Então, por que eu falei daquelas políticas antes? Porque as políticas, então, né, elas refletem objetivos burgueses, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, muitas vezes secretários estaduais e secretários municipais de educação são empresários, eles vão estar muitas vezes direcionando as políticas educacionais para atender os objetivos burgueses, que é continuar reproduzindo a sociedade como ela é. Então, cabe a nós, enquanto professores, na nossa escola, na nossa sala de aula, na nossa universidade, trabalhar no campo contra-hegemônico, que é trabalhar o conhecimento na sua forma mais elaborada, cientificamente, para realmente levar à emancipação do pensamento de nossos alunos. Formar indivíduos, né, mais emancipados. Então, o que é um currículo emancipatório, pensando a pedagogia histórico-crítica? Então, é um currículo que entende que o que nós selecionamos para fazer parte de um currículo escolar, os conteúdos escolares que nós selecionamos, ele é resultado de uma disputa, né? Uma disputa histórica aí, né? Da luta de classes. Historicamente, a classe dominante e a classe trabalhadora estão em embates, né? Muitas vezes a classe dominante oprimindo um pouco mais, e muitas vezes a classe trabalhadora, no tensionamento, né, dessas lutas, dessas argumentações, consegue avançar, alcançando alguns direitos, alguns elementos que são importantes para essa classe, né? Então, o currículo, ele não é só um documento com uma lista de conteúdos. O currículo, ele traz uma concepção teórica, e essa concepção teórica, ela vai refletir se ela entende ou não essa sociedade como uma sociedade dividida em classes e o que é importante, então, fazer desse currículo escolar. E a pedagogia histórico-crítica entende, então, que além da gente selecionar conteúdos importantes para que o indivíduo se compreenda e compreenda o mundo que ele vive, é importante também a gente debater sobre os meios, né, os recursos didáticos para se transmitir esses conteúdos, para se entender esses conteúdos. E, claro, tudo isso sendo trabalhado a partir de uma concepção teórica que entenda criticamente a nossa sociedade, tá? Então, o currículo, ele não é simplesmente um documento com uma lista de conteúdos. Ele é uma seleção intencional de partes do que nós produzimos enquanto cultura humana, que foi produzido historicamente pela humanidade. E isso está sempre em disputa, né? A classe dominante vai querer que a gente tenha um mínimo de acesso ao que foi produzido aí culturalmente pelo ser humano de mais desenvolvido. E nós, enquanto classe trabalhadora, vamos estar sempre defendendo, resistindo, lutando, pressionando para que filhos e filhas de classe trabalhadora não tenham acesso somente ao seu cotidiano, mas que tenham acesso a outros conteúdos que fazem parte da história da humanidade, da produção da humanidade como um todo. O que isso representa nas palavras aqui do professor Dermerval Saviani, que foi quem iniciou, então, esse processo de discussão sobre a pedagogia histórico-crítica, é o fundador da pedagogia histórico-crítica. Ele coloca que o trabalho educativo, que eu entendo aqui, para mim, isso é uma definição de currículo, tá? O trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, quando nós ensinamos matemática, quando nós ensinamos química, quando nós ensinamos língua portuguesa, quando nós ensinamos ciências, quando nós ensinamos educação física,
arte, sociologia, filosofia, história, geografia. Nós estamos ensinando para os nossos alunos parte da cultura que foi produzida coletivamente pela humanidade. Né? Não foi uma produção individual o alfabeto, não foi uma produção individual o sistema de numeração decimal, não foi uma produção individual compreender que a Terra não é plana, é redonda, não foi uma produção individual compreender que nós somos um planeta, que temos astros naturais, que temos estrelas, estrelas de maior grandeza. Então, isso foi sendo acumulado, né? E foi sendo produzido como um conhecimento universal pela humanidade, tá? E parte disso a gente seleciona para fazer parte do currículo escolar. E a gente vai produzir indivíduos singulares, né? O que é isso, então? Ele vai receber essa produção coletiva para fazer a sua formação individual. Então, existe uma dialética de singular e coletivo nesse trabalho educativo, nessa transmissão e assimilação pela escola. E nós aqui também, enquanto pedagogia histórico-crítica, defendemos e entendemos cultural não como uma identidade de cada grupo, né? Porque nós temos algumas confusões aí no campo das teorias pedagógicas e também nos campos das teorias curriculares. Nós temos um campo muito forte nos últimos anos, que é conhecido como os estudos culturais, que acaba sendo, né, movimentado pelos movimentos sociais e que acabam colocando cultura como uma questão de grupo, né? A cultura de tal grupo, a cultura de tal etnia, de tal raça, de tal religião. E dentro da perspectiva materialista, histórica e dialética, que é a perspectiva marxista, nós, né, lendo as obras de Marx, de Engels, de Lenin, do professor Saviani, de Newton Duarte, de todos os outros autores que têm produzido, nós entendemos cultura ou cultural como oposto de natural. Então, tudo aquilo que tem ação humana é cultural. Tudo aquilo que foi modificado pelo ser humano é cultural. Tudo aquilo que é resultado dessa intervenção do ser humano na natureza, criando então instrumentos, tecnologia, objetos e que resultam em tudo que a gente tem hoje, é produção humana, é produção cultural. Então, cultura, na perspectiva histórico-crítica, é entendida como uma perspectiva universal e não perspectiva individual e de grupos dentro da nossa sociedade. Como diz o professor Saviani, já lá em 93, cultura é, com efeito, o processo pleno pelo qual o homem transforma a natureza, bem como os resultados dessa transformação. Então, nesse processo de autoproduzir-se, o homem produz simultaneamente, em ação recíproca, a cultura. Isso significa que não existe cultura sem homem, da mesma forma que não existe homem sem cultura. Então, é equivocado algumas pessoas colocarem que existe, aquela pessoa não tem cultura, porque não sabe ler, né? Ou aquela pessoa não tem cultura porque não leu determinada obra, ou aquela pessoa não tem cultura porque às vezes fala algumas palavras, né, com equívocos, ou aquela pessoa não tem cultura porque não tem acesso a uma cultura erudita, né? Então, isso é equivocado no campo da pedagogia histórico-crítica de se entender, né? Nós entendemos, então, que cultura é tudo aquilo que nos torna humanos, que nos diferencia dos outros animais, tá? O nosso modo de se vestir, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de se alimentar, a nossa moradia, a saúde, a alimentação, a educação, tudo que a gente produziu desde o início da humanidade. Tá? Isso tudo é cultura. Por que a pedagogia histórico-crítica, então, defende que é importante que a classe trabalhadora tenha acesso a toda essa apropriação do patrimônio cultural humano, né? Então,
Não é porque eu moro na zona rural que eu tenho que acessar só coisas do campo. Não é porque eu moro numa uma comunidade quilombola que eu tenho que acessar só conhecimentos da minha comunidade. Não é porque eu moro na favela que eu tenho que acessar só conhecimentos da minha comunidade. Então, a defesa da pedagogia histórico-crítica é que a gente acesse, né, todo esse conhecimento, todo esse patrimônio cultural produzido pelo ser humano durante esse processo histórico de nossa existência. Por que isso é importante? Primeiro, porque é importante que nós, enquanto trabalhadores, tenhamos conhecimento da organização da nossa sociedade, como ela está organizada, como ela está dividida, se somos ou não somos explorados, se devemos ou não devemos buscar transformação, e para isso a gente precisa ter, né, conhecimento do que existe. Para modificar, a gente precisa conhecer, né? Para buscar a construção de uma outra sociedade, a gente precisa conhecer essa que a gente vive, tá? E no campo humano, do desenvolvimento psíquico, né, que é a formação do nosso pensamento, que é a nossa consciência, tanto Leontiev, né, Vygotsky e a professora Lígia Márcia Martins colocam que é importante a gente ter acesso ao conceito mais complexo, ao conceito científico, porque é isso que propicia que a gente se desenvolva de forma mais rica, de forma mais desenvolvida, de forma mais objetiva enquanto ser humano, para não ficarmos com raciocínios curtos, com raciocínios limitados, né, com raciocínios aí pautados somente em imagem, parágrafos curtos, né? Então, quanto mais complexo o conceito que eu domino, quanto mais complexo o conceito que eu aprendo, mais eu desenvolvo minha habilidade de pensar por conceitos, de desenvolver a articulação do meu pensamento. E, então, dentro disso, nós entendemos que dentro de um currículo, a gente tem que defender duas questões. O conteúdo específico, que é o conteúdo escolar, que deve ser aprendido e ensinado dentro de cada disciplina, tá? Sendo que ele deve ser recortado dessa cultura universal, produzida até o momento pela humanidade, e quem vai fazer isso? É o professor que estudou aquela disciplina, é o professor que se aprofundou no objeto daquela disciplina, junto com outros professores que dominam o processo de ensino para a educação infantil, ou para os anos iniciais, ou para a EJA, ou na educação especial, ou no ensino médio, ou no ensino superior. Então, nunca é um trabalho individual, nunca é um trabalho fragmentado. A gente tem que pensar sempre como um trabalho coletivo, né? Trabalhar com especialistas das disciplinas e trabalhar com especialistas de cada faixa etária. E isso tudo pautado numa concepção teórica, né, que tenha como foco uma formação humana e política emancipadora, tá? Então, um currículo pautado na pedagogia histórico-crítica, ele parte de uma concepção, né, de um entendimento de trabalho, cultura, sociedade, ser humano, conhecimento, escola e desenvolvimento humano, pautado no materialismo histórico dialético e na psicologia histórico-cultural. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela é uma teoria pedagógica pautada numa teoria filosófica, que é o método marxista, que é materialista histórico dialético, e numa concepção de desenvolvimento humano que é pautada na psicologia histórico-cultural, que foi organizada inicialmente por Vygotsky, na Rússia. Vygotsky se inspirou em Marx e Engels e, né, contribuiu ali no momento que Lenin estava tentando organizar uma sociedade socialista, né, na nova União Soviética. Então, não dá para separar Vygotsky de Marx. Não dá para separar Vygotsky de uma teoria marxista. Portanto, a pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia marxista, está fundamentada nos pressupostos filosóficos marxistas e psicológicos também marxistas. Então, o currículo, depois de se discutir essa concepção toda, de se entender que concepção de homem, ser humano que a gente quer formar, que escola que a gente quer ter, para qual sociedade, a gente vai selecionar as disciplinas,
vai buscar entender um pouco mais o histórico de como essas disciplinas foram se formando como campo de pesquisa e campo de ensino, o que cada disciplina é responsável por ensinar, os conteúdos importantes que devem ser transmitidos dentro da escola, dentro de cada disciplina, em cada faixa etária, que encaminhamentos metodológicos devem ser utilizados em cada disciplina, conforme a faixa etária, e o processo de avaliação também destinado a cada disciplina conforme a faixa etária. Então, não é algo simples, não é algo individual, é um trabalho coletivo, pensar um currículo, disciplinas, conteúdos, como ensinar e como depois avaliar, né? E tudo isso deve estar sempre articulado na formação de professores. Então, uma formação de professores que a gente chama de formação inicial, que é na universidade, né? Que é na graduação, ela também tem que levar em conta essa concepção para a gente conseguir depois trabalhar isso na escola. E a formação continuada, de quem já se formou e já está trabalhando na escola, também precisa continuar tendo formação para continuar aprendendo, continuar entendendo, continuar aprofundando os estudos pautados numa pedagogia, então, crítica, tá? E o planejamento do professor dentro da escola, ele tem que estar pautado nessa pedagogia, que é ter objetivos, né, intencionais de formar um ser humano, então, crítico, revolucionário, questionador e com conhecimento aprofundado dos conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos. E desse modo, né, trabalhando nessa perspectiva, a gente vai trabalhar os conteúdos escolares da geografia, da história, da matemática, da sociologia, da filosofia, da educação física, da arte, da língua portuguesa, da história, e, né, enfim, de todas as disciplinas. Esses conteúdos que nós trabalhamos, ecossistema, frações, diferentes comunidades, a organização da cidade, a organização do bairro, a questão cartográfica, né, que envolve a localização, os mapas, a questão do alfabeto, da gramática, da ortografia, da produção e interpretação de textos, a questão de entendimento das artes visuais, das artes cênicas, da música, da dança, a ginástica, os jogos, os movimentos, né, dentro da educação física, tudo isso vai possibilitar que a gente desenvolva de forma mais ampla e com mais efetividade as nossas funções psicológicas superiores, porque nós, seres humanos, né, a nossa consciência, o nosso pensamento conceitual, que é o nosso psíquico, ele é formado, então, por essa condição que a gente tem de memorizar, ter atenção, desenvolver a nossa fala articulada com o nosso pensamento, concentração, desenvolver a nossa imaginação, desenvolver o nosso sentimento, a nossa percepção, o nosso autocontrole, e tudo isso forma o nosso pensamento conceitual. E isso se faz através de um ensino, então, pautado em conteúdos sistematizados. E esse trabalho vai propiciar que a gente não tenha indivíduos prisioneiros de raciocínios curtos, de compreensões irracionais da realidade, que precisem de imagem, né, tem dificuldades de elaborar ideias, conceitos sem ver imagem, né, que não consegue ler um livro se não tiver parte do livro com imagem, que não consegue se concentrar numa apostila, num artigo, num slide se não tiver imagem, né? Então tem uma necessidade do imediatismo. Mas isso tem que ter um resultado já. Não consegue pensar a longo prazo, não consegue fazer mediações do seu pensamento com a realidade a longo prazo. Quer dizer, não consegue entender a realidade como ela é. A gente tem passado, presente e futuro, e que nós podemos planejar isso, e que isso pode ser intencional. E a gente acaba, muitas vezes, gerando, a partir disso, né, quando a gente não trabalha com conteúdos mais elaborados, com conteúdos científicos,
a gente acaba produzindo pessoas que acabam defendendo questões que a humanidade já comprovou há séculos, né? A questão da Terra, né? O formato da Terra, a gente fala que é redonda, mas não é nem redonda, né? Tem um outro nome que a gente dá para o formato que o nosso planeta tem, mas não é plano, né? Esse negacionismo da vacina, ou, né, um movimento anti-vacina, sendo que quando foi descoberta a penicilina, né, gente, foi uma grande revolução na humanidade. Quantas pessoas deixaram de morrer por infecções, por inflamações, a partir da descoberta da vacina, né? E a partir disso, todas as vacinas que nós tomamos, desde quando a gente nasce, quantas mortes ou problemas físicos foram evitados, né? Contra a poliomielite, contra o sarampo, contra a rubéola, contra a meningite, contra HPV agora tem, contra a gripe, né, H1N1, e agora contra o coronavírus, né? Então, esse movimento anti-vacina é um movimento também antirracional, negacionismo daquilo que já foi comprovado historicamente que é importante, deu certo e é necessário pela vida, pela saúde e pela evolução da humanidade, né? O negacionismo aí do que existe um aquecimento global, né, pela maneira que o ser humano tem explorado os recursos, né, naturais do nosso planeta, e a própria questão da evolução, né, dizer que a teoria da evolução é uma mentira. E tudo isso tem gerado o que a gente tem visto, o negacionismo, o obscurantismo, o discurso de ódio, a negação dos fatos, né? Quero acreditar naquilo que eu quero acreditar, nas evidências. Não tem prova, não tem fato, mas é o que eu quero, né? Então, e isso resulta, inclusive, né, no movimento anti-vacina, que tem comprovação científica, e muitas vezes na defesa de um tratamento precoce que não tem nenhuma comprovação. Então, é algo assim, irracional. Então, pensar um currículo pautado na pedagogia histórico-crítica é ter um projeto de sociedade diferente do projeto que nós temos aí. É um projeto de sociedade, educação e ser humano emancipador. É um projeto de sociedade que visa transformação radical. Porque nós não queremos uma mera adaptação do capitalismo, nós não queremos uma mera humanização do capitalismo. Não tem como humanizar, gente, um sistema que tem como princípio a desumanização, a alienação e a exploração. O capitalismo, ele tem como meta o acúmulo cada vez maior do capital por quem está no poder. E para isso, pessoas passam fome, mesmo a gente produzindo alimentos de sobra. E para isso, pessoas morrem sem atendimento na saúde, sendo que a gente tem já a descoberta científica para sanar isso. Não estou falando só do Covid, estou falando de todas as outras doenças que existem, né? Onde a gente tem condição de que as pessoas tenham moradia, mas elas não têm, moram na rua, né? São abandonadas, passam fome e tudo mais. Então, não é essa sociedade que a gente quer uma sociedade onde todos trabalhem, todos possam produzir e todos possam ter acesso a tudo que é produzido na saúde, na educação, no lazer, na alimentação, na moradia e na segurança. Então, que sociedade a gente quer? Que escola que a gente pretende ter? Que conhecimento que eles devem ter? Que outra sociedade a gente almeja? É uma totalmente oposta dessa que a gente está vendo nessas imagens. Crianças trabalhando, sendo prostituídas, sendo vendidas, não tendo o inicial, que é a alimentação. Imagina acessar a escola, né? Então, é preciso entender que a escola pública, eu já estou indo para o final, tá? Que a escola pública, ela é esse campo de trabalho, tá? De formação de pensamento crítico. Diferente dos estudos culturais, diferente dos estudos multiculturalistas e dos estudos crítico-reprodutivistas, a pedagogia histórico-crítica defende que nós devemos ocupar a escola pública, sim, com o nosso trabalho crítico, trabalhando conteúdos escolares com uma concepção crítica.
contribuindo desse modo para a formação de indivíduos da classe trabalhadora que pensem para além do que a mídia fala, para além do que o governo reproduz, para além do que memes reproduzem, para além do que algumas crenças religiosas reproduzem, que acabam gerando alienação. É possível, sim, a gente ocupar a escola pública, mesmo ela sendo sendo direcionada por políticas do Estado, que é burguês, nós, professores, podemos, por contradição, fazer o nosso trabalho de formação crítica. E nós somos prova maior disso. Eu sempre tive a minha formação na escola pública, desde os anos iniciais até o doutorado. Hoje trabalho numa universidade pública, tentando fomentar o pensamento crítico, né? Então, não é o pensamento crítico pelo pensamento crítico, é o pensamento crítico dominando com profundidade geografia, história, matemática e tudo mais, né? Não é o ativismo pelo ativismo, e não é o conteudismo pelo conteudismo. É trabalhar os conteúdos escolares que são importantes, que são resultado da nossa produção humana mesmo, por uma necessidade. O ser humano produziu tudo que nós estudamos por uma necessidade de sobrevivência e de evolução, e tudo isso pautado numa perspectiva crítica. Porque, como diz o professor Dermerval Saviani, o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar aquilo que os dominantes dominam é condição de libertação. Então, não basta dominar só o que o meu grupo faz, o que o meu grupo domina, o que a minha comunidade domina, o que a minha tribo domina. Eu preciso dominar o que a humanidade produziu como um todo, para que eu consiga entender essa sociedade e consiga me organizar enquanto classe trabalhadora para buscar transformação, tá? Sobre a BNCC, de forma bem rápida, nós precisamos entender, então, que essa base nacional comum curricular que está aí, ela é totalmente contrária ao que nós defendemos enquanto currículo. Porque primeiro, ela foi patrocinada e direcionada por sistemas privados, por institutos privados. Tem setor público trabalhando dentro dela, né, na sua elaboração e na sua aplicação agora? Tem. Mas o grande incentivo, o grande direcionador de tudo isso é o sistema privado, através de institutos ou fundações privadas, como eu coloco aqui nessa tabela, que são liderados pela Fundação Lehman. Eles formaram um grupo que se chama Todos pela Educação. É um discurso falacioso, como se estivesse preocupado com a educação da escola pública, mas que, na verdade, tem a intenção de direcionar, que tem a intenção de tomar conta dessa formação e direcionar a formação da população brasileira, da maneira que eles querem, conforme os interesses deles, tá? Então, esse grupo chamado Todos pela Educação, que é liderado pela Fundação Lehman, tem esses institutos que eu estou colocando aqui, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, Instituto Inspirare, Santander, Guitar, Gerdau, Vitor Cevita e muitos outros que estão aí patrocinando e direcionando. Não são mais as universidades que estão organizando a formação continuada dos professores, são esses institutos, tá? E dentro do Conselho Nacional de Educação, dentro do Conselho Nacional de Secretários, né, de Educação e secretários municipais de educação, dentro do próprio MEC, que é o setor público, nós também temos representantes da iniciativa privada. Então, de maneira geral, essa base nacional comum, esse currículo nacional, foi e continua sendo direcionado pela iniciativa privada. E o que eles colocam, né, direcionando essa base nacional? Eles colocam a teoria das competências, que já foi lá antigamente tentado colocar através dos parâmetros curriculares nacionais, tá, os PCNs. E o que significa esse trabalho por competências? É você trabalhar a resolução de problemas imediatos, é você trabalhar o indivíduo para ele ser empreendedor, porque não é a sociedade, não é o governo, não é o Estado que tem que propiciar políticas sociais, organizar essa sociedade para os indivíduos. É o indivíduo que tem que buscar por si só, individualmente, a superação dos seus problemas, a resolução dos seus problemas, né? Então, a responsabilidade e a culpa é colocada no indivíduo.
Então, o indivíduo tem que ser empreendedor, flexível, adaptativo, criativo, eficiente, competente e vencer por seus próprios méritos, que é a chamada meritocracia. Então, trabalhar na perspectiva da pedagogia das competências é o saber fazer, né? Quanto melhor o saber fazer, melhor. Só que o saber fazer é diferente do saber pensar. E nós defendemos que a gente precisa saber fazer sim, mas articulado ao saber pensar. Então, a prática e o teórico articulados para eu entender esse conteúdo e o que eu devo desenvolver no meu trabalho. Então, está dentro de uma lógica de formação para o emprego e não para o trabalho e a formação humana, né? E aí a gente observa que a Base Nacional Comum Curricular, que começou a ser elaborada lá no ano de 2010 ainda, ela, num primeiro momento, ela vem como um currículo para a educação básica, né, que atinge educação infantil, ensino fundamental e depois o ensino médio, e que agora ela vem também como uma base nacional para a reforma dos currículos nas faculdades, na universidade, na formação de professores, e agora também, em 2020, como uma base direcionadora para a formação continuada dos professores nos municípios e nos estados. Então, a gente observa aí um controle total do sistema via essa base nacional comum curricular que está sendo direcionada por interesses privados. Junto com isso, né, existe a lucratividade, né, mercantilização de provas, de apostilas, de livros, de seminários, de consultorias e kits pedagógicos pautados, né, com o selo da BNCC. E no final se fecha todo esse sistema com avaliação de professores e de alunos, né? O Enem, o ENAD, a Provinha Brasil, ANA e todas as outras provas que são feitas serão pautadas nas competências aí trabalhadas pela BNCC. Então, é uma intenção muito grande da iniciativa privada via BNCC de fechar o controle do sistema. E aí a gente retoma, então, aquela perspectiva reprodutivista, tecnicista, de racionalidade, então, instrumental, de não entender o todo, de não saber pensar, né? De só reproduzir, 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 reproduzir. E é isso que eles têm por intenção formar, né? Um trabalhador que só saiba fazer, 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 que não precise pensar. Então, nós precisamos resistir a isso, tá? A esse projeto que é diferente do nosso projeto. É um projeto que está posto aí nessa sociedade, que é um projeto não emancipatório, porque ele é um projeto grande de sociedade e que envolve várias questões que já estão sendo colocadas, votadas, aprovadas nos últimos tempos. A escola sem partido, a lei da mordaça, educação domiciliar, educação à distância, militarização das escolas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa, privatização de estatais, desmonte e privatização do SUS, reforma do ensino médio, a PEC 55, né, que foi aprovada lá congelando por 20 anos investimentos na educação, na saúde e na ação social. Então, é um projeto despolitizado de nação. E nós, enquanto pensamento crítico, precisamos resistir a tudo isso. Porque, como já dizia o professor Saviani, nós precisamos manter nossa resistência ativa. E o que é resistência ativa para ele? Coletiva, porque nós temos que nos organizar enquanto classe trabalhadora, não em movimentos individuais, por grupos, mas como uma classe ampla e forte, que nós somos maior, né? Que é a classe dominante, porém não temos noção disso. E propositiva, no sentido de nos organizar para buscar mudanças, para buscar estratégias de luta, e que tudo isso, né, esse movimento, então, de coletividade e proposição para formar essa resistência ativa, tem como foco também a formação da consciência, que é o nosso papel enquanto escola, enquanto educação, tá? Então, nós temos aí, nós não somos responsáveis pela transformação da sociedade sozinhos, né? A pedagogia histórico-crítica não tem essa compreensão, mas tem a compreensão de que com o conhecimento que nós trabalhamos dentro da escola, a gente contribui com essa busca de mudança social.
Então, parte do que eu falei está nesse livro, tá? Que é resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2014, mas foi publicado em 2016, que é o livro Cultura, Conhecimento e Currículo, Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica. Se vocês querem, vocês podem buscar aí na editora Autores Associados, tá? Que eles enviam para vocês por correio e tudo mais. Um outro livro que tem algumas questões que, se vocês tiverem interesse, que eu participei da organização, que é um livro que se chama O Trabalho Pedagógico nas Disciplinas Escolares, Contribuições a partir dos Fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica. Então, tem artigos falando, dando assim, um pontapé inicial de como a gente pensar cada disciplina a partir da pedagogia histórico-crítica, né? Já temos aí novos estudos, mas é um pontapé inicial. Também é na mesma editora, Autores Associados. E para finalizar, tem esse livro que eu também participei da organização, que foi lançado em novembro do ano passado, que se chama A Pedagogia Histórico-Crítica, as Políticas Educacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Também na mesma editora. Então, tem 10 artigos, inclusive do professor Saviani, do professor Newton Duarte, meu, professor Paulino Orso, enfim, cada artigo vai estar tratando sobre a Base Nacional Comum Curricular em uma modalidade ou uma etapa de ensino, fazendo uma análise a partir da pedagogia histórico-crítica. Também está disponível na editora Autores Associados, tá? Vocês podem comprar direto na editora ou procurar em livrarias, tá? Às vezes pode fazer a comparação de preço para ver como que tá. Então, eu agradeço vocês, tá? Pelo convite, mais uma vez, a professora Franciana, e estendo o meu agradecimento a toda a equipe que está participando dessa organização. Agradeço a todos que estão aqui assistindo, comentando, e espero que fazendo perguntas que eu possa responder, e me coloco à disposição agora para continuar aqui participando com vocês. Eu consegui fechar aqui? Fechei, né? Fechou. Então, boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando essa fala empolgante dessa grande intelectual que vem abrilhantar a nossa atividade, né, do Seminário de Humanidade. Nosso muito obrigada, professora Júlia. E eu continuo essa sua fala lembrando de um trecho da música do hino acreano: lutaremos com energia, sem recuar, sem cair e sem temer. Então, vamos, né, continuar em defesa da universidade pública, da escola pública, em defesa do SUS, vacina para todos. Nós temos que ter isso muito claro. A professora Júlia traz reflexões importantes nesse processo que estamos vivendo no nosso país. Nós todos, professores aqui presentes, professora Tânia Mara, professora Lenilda, né, que são professoras do nosso curso, professora Tânia, professora de currículo. Estamos felizes pela presença de todos, os estudantes também, e tem algumas perguntas, né, sobre a primeira, professora Júlia, nesse processo, né, que vivemos de privatização da educação, que atravessa, né, um projeto que, se a gente olhar, não começou hoje, não começou o ano passado, é um projeto que vem aí há alguns anos se estabelecendo, né, no nosso país, e que muitas vezes nós não enxergamos e vamos deixando esse lugar, né, que é nosso, né, que é público, que é gratuito, que é da sociedade brasileira, que foi construído com a luta de todos, né, não foi construída só, né, como muitos querem falar. Nós temos ainda uma formação de ídolos, de mitos, né, e a gente tem que quebrar com esse tipo. A luta é de todos, né? Então, como nesse processo, a base, né, uma pergunta que foi feita aqui no particular, a base nacional, e principalmente no ensino médio hoje, que entra com alguns termos, o agronegócio, o empreender, né? Como é que esses termos, que são bem, né, de uma política,
capitalista, de uma política de privatização, uma política de desmatamento, ela entra no currículo e apesar de toda a insistência, ela continua, né, se mantendo nesse currículo, e as secretarias estaduais e municipais acabam comprando esse pacote pronto, apesar de dizer que é uma base, mas ela acaba sendo a receita pronta e você só dá o desdobramento, né? Eu acho que é uma primeira questão para a gente refletir dentro desse processo aí, dessa fala tão apaixonante, tão crítica e clara que você coloca sobre a questão da emancipação humana, do trabalho coletivo, né? E que tem nome, que tem dono, que faz parte da sociedade brasileira. Então, primeiro, tem essa pergunta, né? E falar um pouco, a outra, um pouco do o próprio curso de pedagogia, né? Ele vem passando, né, essa base curricular nacional, que fala da formação inicial, ela vem também trazendo alguns retrocessos, né, sobre a formação do pedagogo. E os conteúdos escolares, nós temos uma pesquisa, né, comparando a formação matemática aqui no Brasil e em Portugal, e a gente observa que também a formação do pedagogo em relação aos conteúdos escolares, tem também o trabalho da professora Bernadette, da professora Selma Garrido, né, do Humberto Pinto, que falam também desse trabalho. É ainda incipiente, né? Então, eu queria se você poderia pontuar essas questões. E tem algumas perguntas aqui da professora Lenilda. Quais as implicações para a formação do pedagogo de uma perspectiva de um currículo que relativiza a importância dos conhecimentos historicamente produzidos? E de uma aluna, eu vou colocar no chat para você também, como, né, essa transformação na estrutura da educação, se o poder público está nesse domínio, como é que essa relação? Como haver essa transformação na estrutura da educação? Já que o Estado é ele que está no serviço público, então como é que a privatização está entrando? Tipo, tá contigo aí. Tá Foram joia. muitas questões, né? Eu tô olhando aqui no chat também, eu consigo dar uma olhadinha aqui e acompanhar. Eu vou tentar articular algumas respostas, né? Elas estão articuladas, na verdade, mas vou tentar também pontuar o que é específico. Quando a gente está falando de reforma do ensino médio, a gente está falando daquilo que eu coloquei ali, um projeto, né? É um projeto de sociedade que não está só pensando o ensino médio, está pensando a formação de professores aqui na universidade, porque a BNC veio, né, para a reforma aí dos cursos de licenciaturas, e também já veio aí para direcionar a formação continuada dos professores que já estão nas redes, então, trabalhando. Então, é um projeto muito amplo, que vai da educação infantil ao ensino médio no primeiro momento, e que agora está atingindo, então, as licenciaturas e também vai atingir os professores que já estão em serviço. Tá? Então, a gente não pode deixar de compreender que faz parte tudo desse projeto, um projeto de sociedade no qual se pretende controlar o trabalho do professor, porque com a BNCC se controla o trabalho do professor, porque tem lá número de competência, número para se inserir no sistema. Alguns municípios ainda não fizeram isso, mas boa parte dos municípios já estão inserindo num sistema online, né, a questão dos conteúdos que são trabalhados, que na verdade não são conteúdos, são habilidades, e por aí vai amarrando um certo controle, um engessamento do trabalho do professor. O professor Saviani coloca que tem, né, vários problemas, mas os principais é a questão da inserção da iniciativa privada dentro do sistema público, via esses institutos que estão patrocinando e que estão direcionando, então, os processos de formação agora,
e a questão do controle do trabalho do professor, né? Porque via essas habilidades, via a formação inicial e formação continuada, pode acontecer isso. Então, junto com tudo isso, vem sempre um discurso de inovação, de empreendedorismo. Acho que está muito forte para vocês aí, talvez no norte agora, talvez eu ninguém me passou isso aqui ainda aqui em Foz do Iguaçu, que é onde eu moro, né? Mas acredito que em breve deve atingir aqui também, porque por enquanto aqui o foco maior é a questão do empreendedorismo, a questão da meritocracia, a questão do aluno, do jovem definir o que ele quer aprender, né, o que ele quer que faça parte do seu currículo no ensino médio, a partir me esqueci agora o nome dos blocos que eles criaram dentro do ensino médio, que são alguns lugares, itinerários. Itinerários, é isso, né? Que são os itinerários. Então, dentro desse discurso inovador, moderno e que pode provocar uma autonomia, o que existe, na verdade, é um discurso intencionalmente esvaziador de conteúdos, esvaziador de formação, é uma precarização extremamente cruel do currículo do ensino médio, público, porque o ensino privado não vai esvaziar o seu conteúdo, e principalmente uma fragilidade na formação desses indivíduos que saem do ensino médio na escola pública, né? Então, há toda essa intenção pautada, aí, né, talvez até porque exista não que aqui não tenha, mas, né, seja muito foco a questão das fazendas, né, do agronegócio, agropecuária, talvez isso esteja chegando primeiramente para vocês de forma mais forte. Mas é um discurso que está aí nas redes, né? Agro é pop, agro é tudo, agro é vida, né? Então, isso é resultado da iniciativa privada, tanto no campo da empresa, da indústria, né, da empregabilidade, como no campo dos ruralistas, né, dos grandes ruralistas que direcionam políticas nacionais também aí no campo, tá? Então, não dá para se iludir com esse discurso, né, do agro é pop, do empreendedorismo, do agronegócio, da empregabilidade, porque ele está fundamentado no sentido de intencionalmente empobrecer a formação do trabalhador, deixar ele mais frágil na compreensão da realidade em que ele está posto, tá? Deixar ele muito mais alienado, muito mais dependente de interpretações por outros, né? Então, a gente tem que estar antenado com isso. Em relação à questão do relativismo na formação do pedagogo, ele acaba... o que é relativizar, né? O relativismo, ele é o oposto de objetividade, tá? Nós podemos ter, historicamente, um pouquinho de relativismo, que é o relativismo histórico, né? Porque o que nós conseguimos comprovar e afirmar no século passado, a gente muitas vezes já conseguiu avançar e melhorar a nossa explicação agora. Então, é o relativismo histórico, conforme já explicava Engels, Lenin, e o próprio Marx nas suas explicações em relação sobre a afirmação da verdade absoluta ou verdade relativa. Mas muitas coisas já estão comprovadas cientificamente e que não cabe mais a gente ficar relativizando. E alguns grupos, né, a partir dos estudos multiculturais, a partir dos movimentos sociais, não que eles sejam totalmente responsáveis, mas parte deles acaba relativizando o conhecimento e dados fatos a partir da sua comunidade, né? Mas para minha comunidade é assim, né? Para minha tribo é assim, para o meu grupo é assim. E é a minha verdade,
né? E a partir da minha verdade, eu nego as outras verdades, né? Então, é um debate mais amplo que eu não vou conseguir fazer aqui, mas é assim, é eu querer acreditar naquilo que eu quero a partir da minha experiência individual de grupo e negar a experiência universal, a cultura universal. Então, que nós temos, e aí a gente vai permitindo tudo. Então, se eu tenho que respeitar, relativizar a verdade, relativizar a ciência, relativizar as coisas, eu vou relativizar tudo, né? Eu vou relativizar tudo, inclusive a própria justiça e a própria vida. Porque o que é justo para mim, não é justo para um muçulmano. O que é justo para o muçulmano, não é justo para mim. O que é justo para uma outra pessoa de uma outra comunidade, então, assim, então eu tenho que respeitar a crença de cada um, o argumento de cada um, sem nenhum tipo de fato mais objetivo. E nós temos muitas coisas que nós precisamos avançar ainda enquanto ciência, enquanto afirmações, mas muitas coisas que já estão negadas hoje já estão comprovadas e não tem como negar. A gente nega porque a gente não quer acreditar e pronto. Então, o relativismo de forma impensada, irracional, utilizada de forma individual, ele acaba gerando isso que nós temos hoje. Grupos fragmentados dentro da classe trabalhadora, brigando dentro da própria classe. E o nosso inimigo não é o nosso colega trabalhador, não é o nosso amigo trabalhador, não é o trabalhador. O nosso inimigo é o Estado, o nosso inimigo é a burguesia, o nosso inimigo é a elite, né? Que, se puder, vai continuar nos massacrando, vai continuar privatizando, vai continuar nos tirando o direito ao alimento, à segurança, à saúde e à vida. Então, dentro da classe trabalhadora, nós não podemos nos dividir em grupos, cada um defendendo a sua verdade. Qual que é a verdade da classe trabalhadora? Somos todos explorados, somos todos oprimidos, né? Temos processos históricos, né, dentro do movimento negro, do movimento indígena, do movimento da mulher, do movimento da pessoa com deficiência, do movimento do homem do campo. Claro que temos, isso é real, não podemos negar. Nós não negamos a realidade. Porém, temos problemas históricos para ser resolvidos em relação a isso, mas que devem ser lutados, almejados e superados enquanto classe trabalhadora, e não enquanto grupos individualizados. Tem um texto que o professor Saviani escreveu, que se chama, que ele fez uma fala para uma disciplina sobre os movimentos, pedagogia histórico-crítica e os movimentos sociais. Então, a gente não nega a importância do movimento social, e eles devem existir. A única coisa é que eles não devem fazer um trabalho individualizado o tempo todo e se degladiando enquanto movimentos contra outros movimentos dentro da própria classe trabalhadora. Porque o Estado, a elite, fica numa situação confortável. A gente fica brigando entre grupos dentro da classe trabalhadora e não nos unimos para lutar por uma transformação radical com a destruição do Estado, que é o representante da burguesia. Ele coloca que esses movimentos devem existir, continuar lutando, que estão aí, via eles, a gente já conseguiu avançar em muitos direitos, mas que eles não podem ser transitórios, que eles têm que ser permanentes e coletivos, no sentido de transformação radical dessa sociedade, e não só almejar alguns direitos para cada grupo individualmente, tá? Então, relativizar o conhecimento também vai resultar nisso que nós temos aí, negação da vacina, negação de que a Terra não é plana, né? Negação de que existe um vírus, negação da importância do isolamento, dos cuidados com a saúde, do uso da máscara, negação de que estamos produzindo poluição, estamos desmatando, o solo está enfraquecendo, isso também produz doenças e que existe um aquecimento global, né? Negação de que sim, o ser humano, né, vem de uma evolução
e que, né, fomos desenvolvendo tudo que nós temos historicamente e socialmente, a nossa fala articulada, a forma da gente pensar, o modo da gente se alimentar, de se vestir e de conviver. Então, relativizar as coisas é a gente acabar ou regredindo ou estacionando, né? E nós não estamos negando a possibilidade de relativismo histórico, mas no sentido de superar aquilo que a gente já comprovou e não ficar todo momento voltando 100, 200 anos atrás naquilo que já está comprovado, que não tem como negar, tá? Em relação à questão da formação, que alguns professores colocaram aqui, né, o sistema público que está sendo... Então, na verdade, o que acontece? A gente não pode, isso o professor Saviani também coloca, né? A gente não pode esperar que o sistema público ou privado faça aquilo que não interessa a eles. Não interessa para o sistema, quem está no governo direcionando o sistema público e quem é da iniciativa privada, emancipar, esclarecer, desalienar, propiciar algo que leva o indivíduo a entender que essa sociedade não está organizada de uma forma justa e que a gente tem que superar isso. Então, não podemos esperar de quem está no poder, tá, que faça aquilo que nós entendemos que devemos fazer. Então, o movimento sempre vai partir de nós, né, dos professores, dos alunos, dos pesquisadores e de todos esses movimentos que eu falei. A gente não nega a importância do movimento das pessoas negras, das pessoas LGBT, das pessoas com deficiência, das pessoas sem terra, das pessoas sem teto, né, do movimento dos quilombolas, dos indígenas, porque todos, né, nós mulheres, porque todos nós enfrentamos problemas históricos, mas também porque pertencemos à classe trabalhadora, tá? Porque a mulher que está, né, no poder, a mulher que está na classe dominante, ela não enfrenta os mesmos problemas que nós, mulheres, enfrentamos na classe trabalhadora, tá? A pessoa negra que está na classe dominante também não enfrenta os mesmos problemas que o negro que está na favela, na periferia, né? E que está na classe trabalhadora, tá? Tem alguns resquícios históricos, sabemos que tem, não negamos a realidade, né? Mas se a pessoa está na classe trabalhadora, isso é potencializado, o problema é maior, o preconceito é maior, as dificuldades são maiores. Então, o problema não é só de grupo, o problema é de classe. A gente não, o que tem acontecido nos últimos tempos é que a esquerda adotou um discurso que nega a classe social e acaba falando só das questões individuais de grupo, tá? Nós precisamos continuar defendendo aquilo que historicamente cada grupo foi prejudicado, mas numa perspectiva coletiva enquanto classe trabalhadora, tá? Então, esses movimentos sociais, o professor Newton Duarte uma vez falou que nós, enquanto professores e estudantes da escola pública, também somos um movimento social. Nós somos um movimento dentro da escola pública, né, em defesa da escola pública e na formação de outras pessoas via escola pública. Está nas nossas mãos formação de pessoas que possam continuar formando professores e indivíduos e resistindo a esse desmonte, a essa precarização que a BNCC e as reformas do ensino médio estão trazendo, tá? Acho que, de um certo modo, eu tentei responder um pouco todas aqui. Tem mais três perguntas, duas de estudante e uma da professora Tânia. Pamela, eu acho que até você já respondeu, mas eu vou ler, que é importante, né? Já que a vontade da educação é tornar seus alunos pessoas reflexivas e pensadoras, por que matérias que proporcionam isso perdem espaço? Né? Uma boa pergunta. A outra, da Poliane, também, aluna do primeiro período, né?
como aguçar um acadêmico de pedagogia esse olhar histórico crítico, tendo em vista que desde o ensino fundamental, médio, já fomos engessados a não ter esse olhar. Olha que bacana essa pergunta, né? E da professora Tânia Mara, né, nossa professora de currículo do curso de pedagogia, ela fala da Vera Candal, e adverte que é a autora adverte, né, que para os riscos do daltonismo cultural, indica que não façamos da cultura um fenômeno, né, um epifenômeno, acho que alguma coisa assim. Estaria a autora dialogando com a pedagogia histórica crítica de modo a contrapô-la? Eu acho que nós temos 3 questões aí bem... Temos tempo aí para responder. Responder, sim, são boas perguntas, agradeço, né, são perguntas que vão possibilitando que eu vá esclarecendo um pouco mais, né, a linha da pedagogia histórico-crítica, de pensar o currículo, de pensar conteúdos escolares e a formação humana. Então, a primeira pergunta aqui da Pamela, a Pamela e Emily, mas deve ser a Pamela, né? De certo modo, como você falou, Franciana, eu já respondi, né? Porque está nas mãos, né, do Estado, né? E o Estado é a burguesia, fazer reformas, fazer políticas públicas, fazer políticas educacionais. Então, eles vão direcionar para aquilo que atinge os interesses deles, que é continuar reproduzindo, continuar alienando, continuar formando indivíduos que não pensem, né, que acabem somente fazendo sem pensar. E aí é por isso que vem esses ataques, né, a sociologia, a filosofia, pensando no ensino médio, porque é claro, feita a luz do dia, né? Filosofia e sociologia no ensino médio, gente, começa a propiciar que os jovens comecem a pensar de uma forma crítica a sociedade. Né? Porque qual que é a função da sociologia? Né? Entender as relações, escola, educação, sociedade, as relações de trabalho, né? Fazer leituras de alguns autores clássicos e entender que essas questões são determinadas, não são naturais. E começa a fomentar já o pensamento crítico no ensino médio. E a filosofia trabalha com a questão do pensar, né? As concepções que existem de mundo, de ideias, de entender a realidade, né? Ou é idealista, ou é materialista, ou é fenomenológica. Então, são disciplinas que levam o indivíduo a começar a exercer com conceitos, ideias, pensamentos que levam ele ao debate, ao questionamento. É perigoso isso, então vamos retirar a sociologia e filosofia do ensino médio. Lá nos cursos de licenciatura, para que ficar estudando história da educação, psicologia da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, política educacional, organização do trabalho pedagógico? Vamos trabalhar só metodologias, né? Metodologia do ensino da matemática, da geografia, da língua portuguesa, da arte, da educação física. Não que não sejam importantes, é claro que são importantes, né? Mas o curso de pedagogia, ele não é um curso técnico para trabalhar só metodologias. Ele é um curso de formação ampla, de formação que vai trabalhar o profissional que pode coordenar, que pode direcionar uma escola e também o professor em sala de aula. Então, esse olhar para o todo, né, da história, da filosofia, da sociologia, da psicologia, das políticas e da organização do trabalho pedagógico é fundamental na formação do pedagogo, mas a intenção é esvaziar. A proposta, inclusive, que vem na BNC aí de formação inicial, que é a reforma dos PPPs, né, dos projetos políticos pedagógicos das licenciaturas, não só da pedagogia, então, é de retirar algumas disciplinas, retirar alguns conteúdos, inserir competências. Então, tem toda uma intenção aí, né?
Então, como segurar isso? Segurar nós que entendemos isso, nós que dominamos isso e nós que defendemos que a formação dos alunos e dos professores tem que ser numa perspectiva crítica, precisamos garantir isso nos nossos currículos, nas nossas aulas, nos nossos projetos de extensão, nos cursos que existem aí para os movimentos sociais, nos partidos políticos, nas associações. Nós vamos atuar aonde nós conseguimos atuar. Nós também não vamos conseguir fazer o impossível. Nós não vamos conseguir atuar dentro da prefeitura se ela não nos convida para a gente fazer formação continuada. Não tem como. Nós não conseguimos atuar dentro das redes estaduais se eles não convidam a gente para fazer formação continuada. Não conseguimos atuar dentro do MEC se eles não nos chamam para fazer formação continuada. Então, a gente tem que atuar aonde é possível. Um curso como esse que nós estamos hoje, em projetos de extensão, em outros cursos, né, na nossa produção escrita, em artigos, em dissertações, em teses, né? Então, é isso. Quem já entendeu, quem já compreendeu que precisamos de uma concepção diferente de que está aí, vai ter que continuar fazendo o seu papel aonde ele pode fazer, que é na produção escrita, na produção no campo das ideias, na formação continuada de quem ele pode formar, na universidade e de quem está na educação básica, nas suas salas de aula também. Alguém colocou aqui como aguçar, né? Eu acho que também respondi de algum modo. Porque sim, foi o que eu falei. Eu também, né? Estudei na escola pública a minha vida toda e não tive o tempo todo professores trabalhando criticamente comigo, né? Em algum momento da minha formação, da minha história de formação pessoal e profissional, eu, de algum modo, já até parei e pensei nisso, né? Eu fui acessando, via as leituras que eu fiz, via alguns professores, sim, que eu tive contato, um lado mais crítico de se posicionar e de pensar as coisas. E depois que você descobre, né, o pontapé inicial, você não para mais. Né? Tem o Tiago, agora eu não lembro o sobrenome dele, mas eu acho que ele é aí do norte, que ele fala, né, depois que as lâminas do saber abriram os meus olhos, eu nunca mais consegui fechá-los para as injustiças, para as desigualdades e para as coisas que eu deveria fazer, levando em conta os meus princípios, né? Acho que é Manuel de Barros, Tiago de Mello. Procurem Tiago de Mello, que é um poeta, e é um poeta que trabalha com as questões sociais nos seus poemas, e é bem interessante. Tem vários poemas dele que eu gosto, e eu não falei exatamente as mesmas palavras que ele fala, mas é nesse sentido. Eu estou aqui misturando o Tiago de Mello com o Manuel de Barros, que era aí da região do Amazonas, né? Em relação à pergunta da Tânia, Tânia, a professora Vera Candô, ela está no campo dos estudos culturais, tá? As questões que ela coloca, em muitos aspectos, se contrapõem ao que a pedagogia histórico-crítico coloca, tá? Porque, mesmo, né, a intenção não é essa, mas a gente tem que, né, fazer esse estudo e esse domínio para a gente entender que o que nós devemos defender enquanto currículo para a classe trabalhadora não é um currículo que pertence à Europa, ao gênero masculino, à raça branca. É um currículo que pertence à humanidade. A cultura universal não foi produzida só pelo homem branco, pela Europa, né, e pelo homem. Quando nós falamos aqui de cultura universal, nós estamos falando de patrimônio cultural produzido por toda a humanidade. Então, desde lá da sociedade primitiva, o que ficou registrado, depois na sociedade escravista, o que ficou registrado, até no feudalismo, o que ficou registrado, e no capitalismo, o que está sendo produzido, nós estamos produzindo sobre a égide de uma sociedade burguesa. Mas nem por isso todo o conhecimento é burguês. Né? Nós estamos produzindo sobre a égide de uma sociedade de classes.
mas nem por isso não tem objetividade nos conhecimentos, né? Então, a ideologia está posta e ela vai ser utilizada conforme a minha concepção teórica trabalhar esse conteúdo. Se a minha concepção teórica trabalhar ecossistema a partir de uma concepção contra-hegemônica, crítica, preocupada com, né, a emancipação da classe trabalhadora, ela não vai estar trazendo marcas de se foi o gênero masculino, ou se nasceu na Europa, ou se foi o branco ou o negro. É uma produção humana, né? É essa a nossa defesa. E é isso que os estudos culturais que a professora Vera Candô, pelo menos até quando eu fiz a minha tese de doutorado, está dentro dessa defesa, acaba não destacando, né? Acaba colocando essa questão que eu falei antes, né, da defesa de questões individuais, de grupos marginalizados, de grupos que historicamente, né, não tiveram as mesmas condições, mas coloca isso dentro de uma perspectiva de grupo, né, não dentro de uma perspectiva de classe, né, e não pensa por dialética, não coloca por dialética. E, inclusive, em algum momento, o professor Antônio Flávio Moreira, que também está dentro dos estudos culturais, ele chega a escrever, eu coloco isso na minha tese, que se a gente conseguir, pelo menos, humanizar um pouquinho o capitalismo, isso é um grande passo. Quer dizer, os estudos culturais, no limite, eles estão colocando abaixo a defesa de uma transformação radical da sociedade. Eles estão defendendo melhorias para os grupos minoritários que historicamente tiveram perdas, mas não uma transformação radical da sociedade, para que realmente todos se emancipem. Então, a professora Vera Candô, dentro desse discurso do daltonismo cultural, inclusive eles fizeram uma produção de material para o MEC, né, lá no início da reforma das diretrizes curriculares, trazendo esse discurso. Eles acabam não colocando um pensamento dialético sobre o que é cultura, sobre o que é patrimônio cultural da humanidade e sobre o que é cultura e o que nós devemos trabalhar dentro da escola pública. É diferente do que a pedagogia histórico-crítica entende dialeticamente. É isso. Obrigada, Júlia, sua fala, desde o início até agora, os esclarecimentos. Os estudantes estão aqui também no grupo colocando, né, como esclarece, né, mostra esse trajeto, né, dentro desse projeto que vem se configurando na atual sociedade na área de educação, né. Então, nosso muito obrigado novamente. Esperamos que cada estudante aqui presente, aqueles que ainda, né, vão assistir, porque essa live, né, essa palestra, ela vai ficar aí tanto no canal da UFAC, como no canal da Pedagogia, então muita gente vai acessar e você traz reflexões importantes, né, para o atual momento, porque nós precisamos parar e refletir o que estamos vivendo, né? Eu ontem falava na minha aula que nós estamos vivendo muitos lutos, né? Não é só o luto da morte, né? É o luto da liberdade, é o luto do não falar, é o luto do não ser compreendido, é o luto da violência, da infância, da mulher, de todos esses grupos que já foram citados por você. Então, nós estamos vivendo um momento difícil da humanidade, que não é só da população brasileira, da humanidade, mas, infelizmente, nós, aqui no Brasil, nós tivemos um percurso um tanto difícil e que parece que a gente não enxerga, né, o que vai acontecer amanhã. Então, nós queremos deixar aqui um recado a todos e a todas, que se cuidem, olhem mais para si, né? Cuidem de você, quando a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. Vamos realmente colocar nossa cabeça, a Júlia falando aí que não sabe em que momento,
Eu já fiz esse meu processo histórico, sabe, Júlia, para entender em que momento aconteceu isso. E quando eu comecei a alfabetizar adultos, né, quando eu tinha 13 anos, que eu entendi, né, que todo mundo tinha direito à fala, tinha direito à escrita, tinha direito a entender o mundo por meio da palavra. Né? Como freiriana que sou, foi esse momento, né, que me fez pensar e lutar por uma educação pública, gratuita e uma sociedade justa para todos, né? Eu acho que esse percurso nosso, e continuo, acho que a gente não como, né, eu li o hino do Acre, eu sou cearense, mas sou acriana, porque já estou há 30 anos, né? Então, que o acriano tem isso, né? Não desistir, não parar de lutar. E eu acho que o momento é esse. E que a gente possa fazer isso de coração, né? Mudando esse foco da vida, né? Trazendo mais uma vida com mais acolhimento, com respeito, com olhar ao próximo, né? Dentro dessa perspectiva que todos temos o direito, né? E vamos lutar para que todos possam ser vacinados. Eu acho que é o que a gente mais quer agora, nesse momento, todos nós queremos nesse momento, é estarmos juntos, né? E esse estar junto, ele precisa ser repensado, várias questões, e eu espero que todos os estudantes de pedagogia possam se movimentar. Vocês que estão entrando no primeiro período, leve essa pergunta, que eu achei importante, viu, Júlia, você ter resgatado. Em que momento eu despertei para compreender o meu papel social? Em que momento, que lugar é esse que eu estou hoje? Que todos os estudantes do primeiro período que estão iniciando possam fazer essa reflexão. Né? Nosso gratidão, nossa universidade, nosso curso agradece, né, a sua participação nessa atividade do nosso seminário de humanidades, né, que é uma disciplina do curso, mas também ainda em continuidade à comemoração de 50 anos, né, eu esqueci de dizer que é o terceiro curso da universidade, então a gente vem fazendo um trabalho, né, desses 50 eu tenho 30 no curso, quase, né, então é importante aí a nossa participação também nessa formação de todos nós, a professora Tânia e a professora Lenilda que estão aqui, formaram-se no curso, né, de pedagogia, e é isso, nosso muito obrigada a todos que participaram. Se você quiser falar, né, se despedir aí da gente. Sim. Então, Franciana, eu agradeço mais uma vez o convite, mando um beijo para a Lenilda, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente nos 40 anos da Pedagogia Histórico-Crítica lá em Salvador, na Bahia, e aí depois a gente vai mantendo contato pelas redes, né? Então, mandando um beijo para ela, mando mais uma vez um beijo para todo o pessoal do Acre. Não conheço o Acre ainda, vamos esperar que passe tudo isso e que a gente possa, né, ter esses contatos presenciais em algum momento. E agradeço as perguntas, todas pertinentes, todas que possibilitaram eu esclarecer um pouco mais os princípios mesmo da pedagogia histórico-crítica, né? E acredito que a gente tem muito ainda para fazer. O professor Saviani tem falado sempre isso, que a pedagogia histórico-crítica é uma produção coletiva, né, que não é ele sozinho que produziu ou que continua produzindo, e convida, né, então aqui eu estendo o convite a todos que queiram continuar produzindo, estudando, porque nós precisamos de pessoas pensando em educação infantil, pensando em educação especial, os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, o ensino médio, né, as licenciaturas, a modalidade, né, da EJA, que eu também trabalhei, Franciana, também trabalhei acho que por 3 anos, quando eu estava fazendo pedagogia, o meu curso de manhã, e aí eu peguei uma turma de educação de jovens e adultos à noite, e que me deram, assim, muito prazer em trabalhar com eles, né, e pela humildade dos alunos e pelo desejo de aprender e pela vivência que eles já tinham. A gente vê muito de Paulo Freire ali, sim, na necessidade de ensiná-los, né, de levar para eles
colocar no sistema de escrita aquilo que eles já dominam muitas coisas pela vida, né? E então a EJA, a educação indígena, né, a educação no campo, a educação quilombola, enfim, né? Vocês também têm a questão dos ribeirinhos e, enfim, tudo mais, que é uma região que eu não conheço tanto, mas deve ter outras especificidades. Então, que nós, enquanto concepção histórico-crítica, possamos continuar estudando, pesquisando, fazendo experiências e contribuindo em todas as modalidades e etapas para a gente realmente fazer uma educação de qualidade para filhos e filhas da classe trabalhadora, independente do grupo e comunidade que pertençam, tá? E que a escola pública possa, assim, contribuir com a revolução social e com a formação aí da verdadeira emancipação humana. Muito obrigado, continuamos lutando, resistindo, né, ao negacionismo, continuem se cuidando, é tempo de se cuidar ainda, continuamos resistindo e esclarecendo as pessoas, né, em relação à questão do coronavírus. São mais de 390 mil pessoas que morreram, famílias, né, que perderam uma ou duas ou mais pessoas. Então, realmente é um momento triste, mas a gente tem que continuar firme e forte, porque tudo isso vai passar e a gente deixou registrado na história o nosso enfrentamento, a nossa crítica e a nossa resistência. Grande beijo para todo mundo. Continue estudando pedagogia, ou, né, o mestrado, o doutorado, as suas licenciaturas, porque, como diz o professor Saviani, ser professor é formar outros seres humanos, né? É fazer a formação cultural de outro homem, né? De outro ser humano. Então, é a melhor das profissões, com certeza. Muito obrigado e um beijo para todos. Tá, eu vou pedir licença a vocês e vou ler um poema, porque uma das coisas que aconteceu na pandemia foi voltar a escrever, né? E foi feito em agosto, né, do ano passado, e fios, apenas fios. Os vejo no alto de forma paralela e linear, mas são tantos que ficam entrelaçados. O sentido é esticar como ponto de partida e chegada. Os vejo escorregar por vários caminhos. Os fios do caminho hoje, um momento, que meu olhar encontrou naquela cena, um poste com tantos fios e um sinal de trânsito. Pensei na vida. Quantos nós fazemos e desfazemos nesse emaranhado da vida? Quantos nós assopramos para desfazer? São fios da vida. Quantos fios precisamos reorganizar e refazer? Quantos fios se partiram ou foram quebrados? Os fios se rompem pela falta de amor, tolerância e renúncia. Pensamos, são apenas fios. Os fios formam uma rede e chegam ao sinal de trânsito. O sinal amarelo é piscante, nos pede atenção. Quantas vezes aceleramos a vida sem olhar o entorno, sem olhar quem está do lado, na busca de um olhar compassivo e inclusivo e de bondade. O sinal está vermelho, pare, respire, pense. Você está aqui, diz devagar. O sinal mudou, é verde. Pode seguir o seu caminho, não desista. A vida é cheia de acontecimento em sua plenitude. Fios da vida que formam caminhos. Qual o caminho? O caminho que me toma na alegria, na contemplação, no contentamento, na gratidão e na esperança. Caminho que me toma na tristeza, na solidão, na desesperança, que luto para não me alcançar. Sim, é no caminhar que encontramos e desencontramos fios. Te encontrei no viver do meu caminho. E é isso, que possamos encontrar esse caminho de luta, de resistência, né, por meio do conhecimento, tudo que nós temos já produzido na vida. Um grande abraço a todos.